lugar. Mas era a serpente, irmãos, a serpente que traz todos os males. Males esses, irmãos, que nos trouxe até aqui essa noite. Essa serpente foi vencida, irmãos. Foi vencida por Jesus. Mas a palavra de Deus também nos diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito na palavra. Mas nós sabemos, ó Deus, irmãos, que Deus, melhor dizendo, Ele é tão misericordioso conosco, que Ele acrescentou uma medida de fé, no coração de cada um de nós. Ele plantou essa semente de fé, irmãos. Então cada um de vocês aqui tem fé, irmãos. Tem fé. Embora talvez essa fé esteja escondida, embora talvez essa fé, irmãos, esteja guardada, encerrada, e talvez você nem conheça ela, eu quero te dizer uma coisa, confirmando uma palavra que diz assim, irmãos, na Bíblia: Deus não faz acepção de pessoas. E se Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Ele não separa umas das outras, Ele trata todo mundo igualmente, então quer dizer que a fé que eu tenho, tu tem. E a fé que tu tem, o pastor tem. E assim por diante, irmãos. E a fé que tu tem, era a fé que os discípulos tinham. Os discípulos de Jesus. Só que os tempos são outros, irmãos. Agora, Pedro, Paulo, Tiago, não estão mais no meio de nós. Mas nós estamos aqui com o mesmo Espírito, outorgado a eles outrora, irmãos. Porque Deus, a palavra também diz, confirmando, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E quando a promessa do Espírito Santo, irmãos, recaiu sobre a vida dos discípulos, isso se refletiu ao nosso tempo. E hoje, irmãos, é muito mais fácil do que no passado, porque o Espírito Santo nos trouxe aqui, irmãos, e Ele nos guia a toda a verdade, confirmando outra palavra. Mas se o Espírito nos guia a toda a verdade, irmãos, sabe o que quer dizer? Que Ele está com cada um de nós, irmãos. Não importa se hoje é a primeira vez que tu veio, ou é a segunda ou é a terceira. Ele não faz acepção de pessoas. Abre a tua boca e vê se Ele não te responde, irmãos. Dentro daquilo que Ele sabe que é bom para ti. Porque muitas vezes nossas orações não são respondidas, mas nós sabemos que aquilo não apraz ao coração de Deus. Assim como nós também não entregamos uma coisa perigosa a um filho pequeno, para que ele não venha se machucar. Mas dentro de todas essas coisas, irmãos, a gente sabe que Deus é por nós. E daí a gente se pergunta, e quem seria contra nós, irmãos, se o Criador é por nós? Nós estamos, irmãos, realizando essa campanha, e muitas coisas aconteceram ontem no coração de cada pessoa que passou aqui. E nós sabemos, irmãos, que o ponto alto dessa campanha são as orações feitas através desses mantos consagrados. Mas então por que ouvir a palavra, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque aquela fé que Deus colocou no coração de cada um de nós, ela precisa ser desenvolvida, irmãos. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Como assim? A gente ouvindo a palavra, irmãos, a gente aprende a ouvir Deus. E se a gente ouvir Deus, que é a revelação do Espírito, não é simplesmente ouvir uma palavra, mas é uma palavra revelada, aquela que a gente entende. E sabe por que nós entendemos, irmãos? Porque é o Espírito de Deus que está fazendo tu entender. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso professor, o nosso mestre. E o mestre a gente sabe que é aquele que ensina. Então quando a gente entende essas palavras, irmãos, é porque Deus tem um interesse em que a gente aprenda alguma coisa. E é por isso que vocês estão entendendo nessa noite, irmãos. Porque o Espírito de Deus quer que vocês mexam nessa fé que está dentro de vocês, para que na hora da oração, irmãos, um milagre aconteça. E respondendo aquela pergunta, irmãos, o porquê que escutamos a palavra antes, se o ponto alto é a oração com o manto sagrado, é para que Deus venha desenvolver a fé no coração de cada um de nós.
É para que Deus venha mexer nessa fé e fazer essa fé sair para fora. Porque todas as coisas são possíveis àqueles que creem. E o que Deus diz com isso através da palavra, irmãos, para nós? Deus diz que se nós crermos, se a gente acreditar, todas as coisas podem acontecer, irmãos. Todas as coisas. Mas eu não sou merecedor, irmão. Nem eu, irmãos. É tudo pela graça. Quando Deus viu do céu que o homem estava separado dele por causa do pecado, porque todos pecaram e nós também, Ele desenvolveu uma providência chamada Jesus Cristo e fez um contato imediato de 4º grau com cada um de nós através do Espírito Santo. E através do sangue na cruz do Calvário, Deus se reconciliou com cada um de nós, irmãos. E se Deus se reconciliou, irmãos, com cada um de nós, é porque Ele quer alguma coisa de nós. Ele quer alguma coisa de nós. Porque Deus, Ele não é somente o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando Jesus andava na terra, irmãos, Ele dizia: o meu Pai disse tal coisa e eu repito para vocês. Era assim que Jesus falava com os discípulos. Mas uma coisa aconteceu, irmãos, que mudou. Quando Jesus ressuscitou, Ele disse assim, ó: agora eu vou para o meu Pai e o vosso Pai. Eu vou para o meu Deus e agora vou para o vosso Deus. Esse é um milagre, irmãos. Um milagre que aconteceu na cruz do Calvário. E até mesmo, irmãos, olhando para esse símbolo que é a cruz, que nos traz a lembrança muitos sofrimentos que um homem passou por todos nós. Apesar de todas essas coisas, irmãos, esse é o símbolo da nossa liberdade. Esse é o símbolo, irmãos, da nossa vitória. Esse é o símbolo, irmãos, da cura completa. Porque Deus fez tudo. Mas daí, irmãos, a gente se pergunta: será que Deus tem interesse conosco? Será que Deus se importa conosco agora? E eu convido os irmãos para abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 7. E essa passagem, irmão, se refere... Todos acharam a palavra? Amém? Respondendo a pergunta, irmãos, que a gente faz para nós mesmos. Porque quando Deus quer desenvolver dentro de nós uma fé que nós temos, mas ainda não sabemos, é porque Ele quer operar um milagre. E quando nós fizemos para nós mesmos, que todos fazemos isso, perguntando: será que Deus se importa comigo? E já que estamos aqui, irmãos, somos chamados o povo eleito, o povo santo, o povo dele. E diz assim a palavra de Deus no versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo: disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Olha só, irmãos, que interessante. Deus viu do céu o sofrimento do seu povo naquela época, irmãos. E como a palavra diz que Ele é o mesmo hoje, irmãos, Ele também olha o nosso sofrimento. E a palavra de Deus diz que Ele viu do céu, segundo esse versículo, irmãos, inspirado pelo próprio Espírito de Deus. Segundo esse versículo, irmãos, Deus diz que viu a aflição e Ele vê a nossa aflição nessa noite.
E diz mais a palavra de Deus, irmãos, diz que Ele viu a nossa aflição e desceu para ajudar. Diz a palavra de Deus para nós, irmãos, nessa noite: eu vi o teu sofrimento e desci para te ajudar. Eu quero dizer para cada um de vocês, irmãos, se ouvires a voz do Senhor chamar no teu coração, e tu abrir o teu coração, e de toda a tua força, de todo o teu entendimento, tu buscar a face do Todo-Poderoso, Ele nessa noite, irmãos, não é amanhã, nem foi ontem, é nessa noite, Ele vai fazer um milagre na nossa vida. Ele vai nos livrar do mal, irmãos. A bênção de Deus é para hoje, irmãos. É para hoje. Então por que 3 dias de campanha, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque cada dia tem uma bênção diferente. Diferente, irmãos. Mas a bênção é para hoje. É para hoje, irmãos. Mas a palavra de Deus diz no versículo 8 também mais. Por isso, diz Deus, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Olha só, irmãos. Deus diz que desce para lutar a nosso favor e nos livrar do mal, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que hoje o povo egípcio não nos faz escravos. Mas então do que Deus quer nos libertar? De muitas enfermidades, irmãos. De muitos sofrimentos causados por influências negativas em nossas vidas, irmãos. Tantos males, irmãos, tomam conta do coração das pessoas nesses dias. Pessoas cometem suicídio, irmãos. Pessoas matam umas às outras. E pessoas morrem doentes, irmãos. Morrem doentes. Mas no versículo 8 o Senhor diz para nós aqui nessa noite: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Qual é a vontade de Deus para nós, irmãos, segundo essa palavra que lemos agora? Porque ali a Bíblia, ela não é para um povo do passado, irmãos, nem é para um povo do futuro. Ela é para hoje, irmãos. A palavra de Deus, ela é atemporal, irmãos. Ela transpassa a lei do tempo e do espaço. E quando Deus fala alguma coisa através da palavra, é para nós hoje, irmãos. E quando Deus diz que quer nos levar a uma terra boa, que mana leite e mel, irmãos, sabe o que significa isso, irmãos? Que Deus não nos quer ver sofrendo, irmãos. Resumindo, irmãos, Deus quer ver a gente com uma vida regalada em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Não numa área ou noutra, irmãos, mas em toda, irmãos. Deus quer ver uma restauração na nossa família. Deus quer ver todas as enfermidades saradas, irmãos. Deus quer ver, irmãos, a gente não passando mais dificuldade, nem trabalho nenhum, irmãos. Deus não nos quer ver triste, irmãos. Mas por que tais coisas acontecem, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque talvez a gente ainda não tenha aprendido a verdade. E essa é a verdade. Porque a palavra de Deus diz que o meu povo, diz Deus, diz o Senhor, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então não é culpa de Deus, irmãos. A gente é que precisa liberar essa fé. E em nome de Jesus, irmãos, nós todos unidos aqui, invocaremos o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, e a nossa fé, uma vez apagadinha, ela vai crescer, irmãos, crescer, crescer, e as aves dos céus farão ninhos nela, irmãos. O que significa isso, irmãos? Elas vão aparecer tanto, irmãos, que todo mundo vai ver um milagre na nossa vida, irmãos. A gente vai atrair, irmãos, atrair aves, vamos atrair multidões, irmãos, porque as pessoas, irmãos, vão ficar curiosas de saber o que Deus está fazendo na nossa vida. O que está acontecendo com a vida desse meu vizinho? O que está acontecendo com a vida desse meu filho, dessa minha avó, desse meu irmão? Eu quero ir lá ver isso. Isso significa essa semente pequenininha que o Senhor Jesus Cristo comparou com a fé, que está dentro do coração de cada um de nós. Ela brotar, irmãos, e
e as aves dos céus virem e fazerem ninhos nela. Significando o que, irmãos? Significando que todos verão um milagre na tua vida. Aleluia. Abra o teu coração, irmãos. Abra o teu coração nessa noite, irmãos. Abra o teu coração nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. Mas outra pergunta, irmãos, a gente faz. Outra pergunta, irmãos. Será que Deus quer nos curar? Porque tem muitas crenças, até no meio evangélico, irmãos, que dizem que é proposital a nossa enfermidade. Que dizem, irmãos, que Deus precisa nos deixar doente. Mas a gente fica observando essa palavra, irmãos, e fica pensando que tipo de pai é Deus. Porque diz a Bíblia que Deus é o maior pai do universo. Obrigado. E que nenhum pai se compara a esse pai. Mas a palavra de Deus dizendo, comparando Deus com o pai, e dizendo que nenhum pai se compara a ele. Eu fico pensando, eu jamais, irmãos, nem me passa na cabeça ver algum dos meus 2 filhos doente. E muito mais ainda, se eu tivesse poder para livrá-los, o poder para enfermá-los, irmãos. Muito pior ainda se tivesse nas minhas mãos esse poder. Eu jamais. E cada pai, cada mãe que está aqui nessa noite, eu tenho certeza que também pensa assim. Jamais ia querer ver um filho doente ou um filho passando trabalho. Então, irmãos, com todas essas coisas, através da revelação do Espírito no nosso coração agora, Ele vem nos ensinando. Está percebendo? O Espírito vem nos ensinando agora. Então, será que Deus ia querer nos ver doentes? Mas para que a gente venha, irmãos amados, provar e ter a certeza dessa revelação, vamos abrir a Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, irmãos. E a palavra de Deus diz: será por que Jesus Cristo veio? Já que estamos doentes muitas vezes, irmãos. E a palavra de Deus nos diz através de uma profecia no capítulo 61 de Isaías, diz assim, irmãos: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre Jesus. Isso é Jesus falando, irmãos. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para confortar os corações, irmãos. Deus diz nessa palavra e confessa, irmãos, que Ele foi designado por Deus para que nosso coração, irmãos, fosse sarado, fosse consolado. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Irmãos, através dessas palavras, irmãos, a gente percebe qual a missão de Jesus em relação a cada um de nós. E às vezes muitas pessoas pregam que a gente talvez precise estar doente. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, Jesus não veio para isso. Jesus veio para nos curar, irmãos. Jesus veio para curar os nossos corações. Jesus veio para curar nossa alma. Jesus veio para nos restaurar toda a plenitude que Adão um dia perdeu no jardim. E a palavra de Deus, irmãos, se confirma em várias escrituras, e não vamos abrir todas elas hoje, porque senão não daria tempo, irmãos. E nós passaríamos a noite inteira aqui, irmãos, atestando o quê? Atestando que Deus tem interesse em nos ver livres de todo o mal. Ele tem interesse de nos ver livres de todo o pecado.
Ele tem interesse de nos ver livre de toda enfermidade, de toda depressão, de todo vício, de todo mal, irmãos, de todo mal. Mas eu quero ler mais uma palavra ainda com os irmãos. Eu peço para os irmãos abrir a Bíblia lá em Colossenses. Porque nós estamos abrindo muitas palavras hoje, irmãos. Sabe por quê? Porque é através da palavra que essa fé aí vai sair para fora. Através da palavra, irmãos, essa fé vai sair para fora. E Deus vai fazer um milagre. Glória a Jesus. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Outra pergunta que nós fizemos para nós mesmos, irmãos, antes de nós lermos. Nós já vimos, através da palavra agora, que Deus não tem interesse em nos ver doentes. Nós vimos também, irmãos, que Deus, quando vê a nossa aflição, Ele desce para nos ajudar, como Ele desceu nessa noite. Mas será que Deus quer nos ver livre de todo mal? Então leia o capítulo 13, o capítulo 1 e o versículo 13 de Colossenses. Todos os irmãos acharam? Amém? Diz assim, ó: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha só, irmãos. Ele nos libertou do império das trevas, irmãos. Ele nos livrou de tudo isso, irmãos. Como nós estávamos falando de Moisés lá no passado, irmãos, Deus veio para libertar eles de uma escravidão humana. Aquela que a gente está acostumado a ver na TV, com chicote. Mas hoje o povo de Deus também tem sido escravo, irmãos. Mas Deus desceu nessa noite para nos libertar. Deus desceu nessa noite através dessas palavras que não são minhas. Ele vai mexendo no teu coração. Ele vai mexendo no teu coração. Assim como o jardineiro afofa a terra e aduba para essa semente de fé nascer, irmãos. Porque é preciso ela brotar e nascer, para que hoje nós venhamos receber o milagre de hoje, irmãos. E através de todas essas escrituras, irmãos, que lemos, temos a certeza e a total convicção, irmãos, que Deus não tem interesse em nos ver padecer. E engraçado que a palavra de Deus se dirige no passado. Ele libertou, Ele curou. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus já fez todas essas coisas. E se ainda não alcançamos, irmãos, é porque essa fé, essa sementinha, irmãos, ainda não cresceu e não brotou. Mas se a gente pegar essa palavra que escutamos agora, irmãos, e começar a ruminar ela, remexer ela dentro da nossa mente, e começar a refletir sobre ela agora, irmãos, agora em espírito mesmo. Começar a refletir agora mesmo, irmãos. Tu vai ver e tu vai notar, irmãos, que vocês vão vir aqui com uma fé diferente da de ontem, aqui na frente. E com certeza, irmãos, isso vai ser tão progressivo que amanhã, irmãos, vocês vão vir com outra fé ainda aqui na frente. E no final dessa campanha, irmãos, o nosso coração, irmãos, vai estar tão diferente, irmãos. Tão diferente, irmãos. Tão diferente que a gente não vai se reconhecer, irmãos. Mas é preciso abrirmos o coração, irmãos. Eu não quero tomar muito tempo, mas eu peço para os irmãos se colocarem de pé. Porque Deus quer fazer um milagre nessa noite, irmãos. Fecha os teus olhos, irmãos. Começa a refletir sobre essa palavra, irmãos. Começa a refletir sobre essa verdade. Começa a refletir com as coisas que nós lemos, que são da palavra de Deus. E começa a acessar essa fé que está dentro do teu coração. Começa a tocar nela. Se tu nunca tocou antes, começa a tocar nessa fé, irmãos. Começa a acessar ela, irmãos. Começa a acessar ela agora, irmãos. Porque Deus vai nos transformar, irmãos. Deus vai realizar um milagre na nossa vida. As enfermidades fugirão. Os demônios fugirão desse lugar. Porque nós declaramos isso em nome de Jesus.
Irmãos, a palavra de Deus diz mais uma coisa. A palavra de Deus diz que os sinais seguiriam aqueles que crescem na verdade. Quais sinais? Sabe que sinais, irmãos? Os milagres, as maravilhas, irmãos. Essas coisas, irmãos, seguiam todos aqueles que criam em Deus, que acreditavam no passado. E nós, irmãos, aqui nessa noite não somos diferentes. Nós acreditamos em Deus, irmãos. Então, sabe o que isso significa, irmãos? Que os sinais são obrigados a nos perseguir nessa noite. Os milagres, o milagre de Deus vai perseguir a tua vida nessa noite. A libertação de Deus vai perseguir a tua vida nessa noite. A liberdade completa da nossa vida, da nossa casa, há de nos perseguir nessa noite, porque Deus não é homem para que minta, irmãos. Aleluia, Pai. O Senhor quer fazer um milagre, irmãos. Abra o teu coração em nome de Jesus. O Senhor quer fazer um milagre nessa noite, irmãos. Abra o teu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome daquele que derramou o sangue na cruz. Abre o teu coração, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos para o alto, igreja, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero receber um grande milagre nesta noite, na minha vida, em o nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode se assentar, amados, com esta fé, através desta palavra que foi trazida ao nosso coração. Amém? E eu vou pedir para os irmãos que estão aqui deste lado, amém, meus irmãos, a que vocês possam se colocar de pé no corredor, formando uma fila. Pedir para a pastora passar aqui à frente, juntamente com o pastor Vicente também, a pastora Janete. Nós vamos estar orando pela vida de vocês. Ou seja, Deus vai estar fazendo a obra na vida de vocês, amém, meus irmãos? Ontem vocês que estavam ontem aí, vocês viram que eu nem abri minha boca quase para orar. Deus fez a obra que o pastor Vicente nem abriu a boca muito, tem para orar, a pastora também. Amém, meus irmãos? E Deus foi fazendo a obra. Tem pessoas que chegaram aqui sentindo o toque de Deus em suas vidas. E Deus vai fazer muito mais hoje. Quem acredita nisso, diga amém. Vai ser muito mais forte que Deus vai fazer aqui nesta noite para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Então eu vou pedir para o irmão Mike, né, a irmã Nice e a irmã Nice ali, eles estarem fazendo louvor, né, nessa hora o irmão Mike, né, o irmão Mike que é o violista, amém? E os irmãos pudessem estar aqui louvando ao Senhor, o irmão Mike também louvando nesta hora também, amém? Os irmãos se revezam aí depois aí no louvor, amém? Enquanto o povo vai passando, amém, tocando no manto sagrado aqui nesta noite, amém, meus irmãos? Você vai tocar no manto sagrado, está ungido, está consagrado pelo poder de Deus, e vocês vão ver o fluir de Deus na vida de vocês, amém, meus irmãos? Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Vocês vão ver, meus irmãos, milagres acontecer instantaneamente agora aqui nesse lugar, para a glória do Senhor, amém? Amém? Pode se colocar de pé aqui, os irmãos aqui da frente, os irmãos vão estar louvando então.
fala e podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Deus que fez os céus, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor. Deus que fez os céus, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor. Vamos junto dar as mãos, juntos e louvar a Deus. Ele merece a nossa adoração. Vamos juntos dar as mãos, juntos e louvar a Deus. Ele merece a nossa adoração. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Deus que fez os céus, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor. Deus que fez os céus, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor. Vamos juntos dar as mãos, juntos e louvar a Deus. Ele merece a nossa adoração. Vamos juntos dar as mãos, juntos e louvar a Deus. Ele merece a nossa adoração.
minha fortaleza, minha alma tem sede. De ti, Senhor, com jubilosos lábios, de louvor, ó Deus meu, debaixo das asas, contra um abrigo de louvor, eu te bendigo, porque tu és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Encontrei o rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Encontrei o rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Encontrei o rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Encontrei o rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor.
ao que está sentado, cante igreja, no trono, e ao poder, seja um novo. Ao que está sentado no trono, e ao poder, seja um novo, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. E diga recebo o milagre. Poderoso Tá bem? Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso
Glória a Deus, amém, igreja? Se coloque de pé, amados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Levanta as tuas mãos para o alto, sim. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos para o alto.
Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu recebo nesta noite muitos milagres na minha vida, na minha casa e na minha família também. Estenda as tuas mãos para o teu lar agora. Você está coberto da unção de Deus, irmãos. Quando você passou aqui na frente, você recebeu uma unção toda especial na tua vida, amém, amados? Então que neste momento, estenda a tua mão em direção à tua casa, oremos ao Senhor, abençoando a tua casa e a tua família, amém? Soberano Deus, eterno Pai, daqui deste lugar, aonde muitos milagres estão acontecendo esta noite, Senhor, nós enviamos para dentro da casa e do lar dos nossos irmãos, pedindo para que o Senhor dê ordem aos teus anjos, para que venham entrar dentro da casa e do lar de cada familiar, de cada família que está aqui nesta noite, Pai, de cada irmão que aqui está nesta noite. Meu Deus, alcançando esta família, Pai, que está passando por lutas, que está passando por provas, por dificuldades. Meu Deus, começa a alcançar nesta hora, Pai, trazendo a solução dos problemas e das dificuldades, Pai. Que neste momento o anjo do Senhor, o mesmo anjo que aqui presente está conosco neste lugar, venha voar sobre o lar e a casa de cada irmão que está aqui. E isso o Senhor faz em frações de segundos e minutos. Que nesta hora, em frações de segundos e minutos, a bênção seja enviada dentro desta casa, seja enviada dentro deste lar. E que maravilhas venham acontecer. E que as famílias dos nossos irmãos venham estar aqui testemunhando, juntamente com o meu irmão, a bênção que o Senhor está trazendo nesta noite, dentro do lar e da família. Traga, Senhor, nesta noite uma bênção toda especial na área da prosperidade, na área financeira deste povo, Pai. Que a provisão e a multiplicação do Senhor venha entrar dentro desta casa. Quem sabe alguém ficou em casa que está preso ao vício do crack, da maconha, da cocaína, Pai. Toque agora nesta hora, Pai. Alguém que está, meu Deus, vivendo de